Olá a todos, estamos iniciando a terceira videoaula da disciplina Introdução à Biblioteconomia e hoje vamos conversar com o professor Alexandre Azevedo. Ele é professor do curso de Gestão da Informação e Biblioteconomia do Departamento de Ciência da Informação aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E hoje você vai dar uma contribuição para nós, falando um pouco do mercado de trabalho, da postura profissional, a ética no trabalho, o mercado, o cenário mercadológico para os nossos alunos. Gostaria que você começasse falando um pouco da sua experiência mesmo como docente e até quando você atuou no mercado de trabalho e a questão da ética nesse cenário. Ok. Eu agradeço pelo convite, tá ok? Então, é um grande desafio para a carreira mesmo do bibliotecário, do profissional da informação, exatamente vincula a questão da ética e o mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de, durante a graduação, acho que foi um pouco da experiência pessoal, de vivenciar diversos estágios em diversos ambientes de unidade de formação, desde arquivo, museu, biblioteca. Então, foi possível vislumbrar diversos perfis éticos de cada unidade. Então, dentro desse perfil, eu tracei um caminho acadêmico, pensando já numa pós-graduação, terminei a graduação, fui para a pós, pensando até na formação do profissional da informação, trabalhei com a dissertação, exatamente pensando nas competências que esse profissional poderia atuar num nicho específico de mercado, até chegar aqui como docente da UFPE. Então, assim, na questão ética do profissional, o movimento da biblioteconomia é muito interessante, que ele nasceu lá em 1962, decretado em 65, e a última reformulação que ocorreu pelo Conselho foi em 2002. Então, se for pensar, houve diversas alterações durante esse percurso histórico até chegar no estado atual, no estado da arte atual. Inclusive, para mim, eu acho que necessita até uma questão de reformulação, porque o mercado muda, e de repente, como acompanhar essa mudança a partir de inovações que são geradas pelo curso? Não só pelo curso, mas pela prática do profissional. E é um grande desafio da prática profissional, porque para nós docentes, observar como que seria esse mercado, como que seria atuando no mercado e ao mesmo tempo estar na docência atrás. Então, na verdade, é um diálogo que tem que existir. Então, da minha prática da docência, vamos falar para isso, eu consigo vislumbrar até mais como seria essa necessidade de inovação, de empreendedorismo por parte do bibliotecário, pensando até nas suas atitudes de ética a partir da minha prática profissional. Eu tive a oportunidade de atuar como um período como bibliotecário na Universidade da Unicamp, foi pouco tempo, até mais fora dos estágios, mas como mesmo profissional foi na Unicamp. Nesse período foi interessante que foi bem exatamente que estava formulando as políticas institucionais da biblioteca, porque era uma unidade nova. Então é interessante que você fala na formação, qual é a preocupação que você tem em questão ética. E de repente você sai da sua formação original e vai para uma unidade que está se iniciando e você tem que propor quais seriam as políticas, as ações. Exato. Aí você consegue observar esse cenário, tá ok? E propor a partir daquela comunidade que você está se inserindo, Porque acho que cada perfil, cada comunidade, ele tem um perfil diferente, perfil que eu falo é questão cultural, valores, crenças, a gente fala, tem um conjunto ético, que é a formação desses princípios da organização, até princípio que rege não só a organização, mas toda a prática profissional. E esse princípio, você sabe os princípios, mas qual que seria a moral de aplicar esse princípio? Como que seria essa visualização do mercado a partir desses princípios éticos e a moral que o profissional vai ter de atuar? Embora você tenha princípios e atitudes éticas, sim, dentro de cada instituição existe uma cultura organizacional. Exato. Exato. Então, essa cultura envolve, retoma, que é a partir existe sim uma cultura organizacional, mas existe um princípio ético por trás. Exemplo, só para entender, exemplificar melhor. O perfil mesmo do curso, vamos falar dos alunos que fazem curso de Direito. Ali no quarto período você vê que a própria formação de cultura organizacional, que envolve os princípios, os valores e crenças daquele curso, daquele nicho, é o quê? Quarto ano você vê que até o próprio vestimento dos alunos começa a se alterar, eles são obrigados a começar a vir de social, e ter um comportamento mediante que aquela cultura daquela organização, daquele princípio, daquele curso que rege. Ainda eu brinco, eu falei, a gente pode pegar como exemplo o pessoal de Direito e de Filosofia, que
que não aumentam pelo princípio cultural da própria formação pedagógica do curso, até do espaço de atuação, ele não tem essa formalidade cultural por trás. Então tem essa diferença. E eu falei o bibliotecário nessa história. Como que ele poderia estar atuando? Qual que é o princípio e os valores? Uma vez que o nosso código de ética vem de 62. Né? Passou por reformulações, mas hoje, pensando que o mercado ele se transforma o tempo todo. Né? E a biblioteconomia, infelizmente, no Brasil, ele passou durante um período muito grande de estagnação. Estagnação fala o quê? O que era valorizado na biblioteconomia? As bibliotecas universitárias, falando de mercado. Você nunca vai vir falar um pouco de, a biblioteca pública tem um destaque nacional, ou ele teve um destaque por parte do governo, ou investimento, mas raramente você vai ouvir esse valor, essa valorização para a biblioteca pública, comunitária. Né? E de repente você vê que ficou muito tempo preso na biblioteca universitária, né? E pensando em mercado, e na verdade existe um nicho maior para atender um público maior, não só a universidade, mas a comunidade. A universidade ela tem um perfil muito mais de pesquisa, né? Além do ensino, ela tem extensão e a pesquisa, no caso das universidades. Então, eu penso que talvez tenha um pouco a ver com isso, né? A biblioteca pública, a biblioteca comunitária, ela está muito mais voltada a um fim cultural, de informar e de até desenvolver, né, determinadas atividades culturais. E acho que a biblioteca universitária ela é mais focada, principalmente na pesquisa. Sim. Então, será que é por isso que as políticas não são tão focadas, né, nesses cenários mais voltados à comunidade, ao público em geral? Sim. E na verdade, eu vejo até um perfil que está sendo, comentou, na universidade. A universidade trabalha com tripé, ensino, pesquisa e extensão. E realmente a biblioteca universitária ela tem uma tendência de se especializar. Ela tem que ter biblioteca. Exato. É um perfil, é uma obrigação do MEC. Então, para existir o curso de graduação, precisa ter biblioteca. Já as bibliotecas públicas é uma proposta do governo mesmo, de cunho, você falando, é social, cultural. E infelizmente, eu não vejo assim, eu tenho uma experiência bacana de ter passado já por 3 grandes universidades. Né? E cada universidade você vê o local, a comunidade, né? Como que muitas vezes tem que nascer de dentro da universidade com uma atividade de extensão para iniciar uma atividade de biblioteca comunitária, até para as bibliotecas públicas mesmo começarem a se mobilizar, buscar inovação, capacitação, mas meio que olhando nesse nicho da biblioteca universitária. E na verdade eu acredito que o movimento tem que ser ao contrário, né? Tem que nascer das bibliotecas públicas, das bibliotecas comunitárias, e não ter um professor exatamente ali, necessariamente ele ser um coordenador de projeto, ele está à frente. Então acho que o movimento no Brasil ele tem que se reformular muito. Isso nasce do perfil dos profissionais, né? Eu falo tanto do graduado, do técnico, e ser proativo mesmo, de propor inovação, ser empreendedor. Para quem que é o ser empreendedor? Né? Ele é ser empresário. Tá, okay? Mas como você é empresário nesse mercado? Okay? Quais são os produtos e serviços que eu posso vender? Tá, okay? Então esses produtos e serviços eles estariam mais atrelados à necessidade da comunidade e muito mais, como ele falou, valores culturais e os princípios éticos que regem aquela comunidade. Interessante o que você falou, porque a informação no contexto atual ela é muito mais um serviço, né? Sim. Claro. E ela tem um valor, né? Muita gente trabalha com informação, né? E eu acho que até a gente perpassa um pouco pelo desconhecimento disso. A gente vê muito mais, às vezes, a biblioteca como um centro muito mais ou informativo, ou de pesquisa, ou de cultura, mas não um mercado. Exato. Um mercado onde aquela informação ela é um serviço que é para ser prestado e ela tem um valor, né? E eu acho que era interessante você falar um pouco mais sobre essa questão. Também pensando o aluno que está fazendo esse curso dentro de uma instituição privada, né? De uma empresa. Sim. Perfeito. Assim, a atuação, vamos falar, né? A gente está conversando bastante sobre a biblioteca, a função da biblioteca. Mas, assim, existe cinta de documentação, né? Além de arquivos, museu, cinta de documentação. Só para exemplificar, tem uma experiência profissional que foi super bacana. Né? Logo que eu assumi a primeira docência, que foi na Federal de São Carlos, e eu fui convidado para participar de um projeto que envolvia o governo federal, o Ministério da Indústria e do Comércio, exatamente para desenvolver software de inteligência competitiva, né? E trabalhar diretamente com engenheiros de materiais de produção.
Aí você fica assustado, falando, como que eu poderia atuar nesse mercado? Qual que seria essa contribuição? E de repente, aquele nicho, na verdade, eles estavam dependendo do profissional da informação, né? De vários níveis, não só técnicos, né? Mas aquele nível de você conseguir ter competências, né? Que seria as suas habilidades e atitude, de raciocinar mesmo e criar modelos de como organizar a informação, como atribuir o valor da informação. A gente está falando desde a organização até o uso da informação, né? De todo um processo. Exato. E de repente foi muito interessante ter essa vivência também, porque de repente você fala, eu vou trabalhar essa visão de você estar preso nesse nicho de bibliotecas, né? Eu sou um técnico de biblioteconomia, eu sou um graduado em biblioteconomia, né? Ou seguir uma pós-graduação em biblioteconomia e você bibliotecário, né? E trabalhar em biblioteca. De repente não. O cenário atual ele tem um profissional de diversos nichos que ele poderia estar atuando, não só em bibliotecas. Por quê? Quando a gente fala de informação e organização de informação, representação e gestão, todas as unidades precisam, todas as empresas, na verdade, o mercado, ele grita, vamos falar, para que tenha esse profissional para estar atuando junto, né? Então a gente tem essa necessidade. Com a web, as bases de dados, isso só expandiu, né? Sim. Né? Com o avanço das tecnologias, na verdade, né, houve uma emergência de que esse profissional atuasse em vários nichos, né? Mas, assim, é uma grande discussão, porque você comentou sobre a universidade acompanhar também, né, a questão do mercado, como que seria da formação do técnico, do bibliotecário, do pós-graduando, com esse cenário do mercado, com o cenário do perfil ético. Então eu falo que é um movimento que no Brasil começou tarde. Okay? A gente vê assim, um movimento que começou a pensar de mercado, de conciliar a formação com o mercado. Foi em 2002, é muito recente até. Estamos em 2014, mas foi em 2002, com um bloco de Cone Sul, na verdade, aqui da América Latina, pensando em como seria essa atuação. Né? Eu falei, por que é muito cedo até no Brasil? Porque se você dá uma retomada dos países europeus, os países norte-americanos, eles começaram esse movimento na década de 40. Então, é muito atrás do Brasil. Então, às vezes eu vejo muito assim, essa cobrança por parte até do profissional, né, de acompanhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que criar política, princípios, que é cultural, que rege a nossa sociedade para estar acompanhando, porque gerou muita tecnologia, muita inovação e de repente o perfil dos nossos profissionais, dos nossos técnicos, tem que acompanhar isso, mas a partir do quê? A partir de um perfil, eu vejo, né, na minha visão, empreendedor, inovador. Né? Empreendedor porque você tem que se adaptar ao ambiente. Okay? Esse ambiente pode ser qual foi o princípio que rege, a cultura, né? Mas a sua moral de se aplicar, isso depende muito de você ter um espírito empreendedor e inovador. Senão a gente cai naquela história que a biblioteconomia viveu anos, que seria estar no estado de estagnação durante anos, sem propor grandes mudanças e avanços para a área, que envolve desde a valorização. Né? No Brasil, infelizmente, quem trabalha em biblioteca, acho que todo mundo já passou por essa experiência, quem trabalha em biblioteca é bibliotecário, de repente não é um bibliotecário que está lá, na verdade são várias pessoas que estão e têm esse estereótipo, então acho que tem que mudar até a questão da sociedade, do reconhecimento mesmo. É interessante essa sua fala, queria que você falasse um pouco, já que você está aqui, né, como docente, se a academia, como é que ela está vendo isso? Ela está formando o mercado mesmo? Ou ainda a gente está muito mais atuando para formar, né, muito mais a pessoa, o cidadão, com valores, com princípios, mas é a questão da atuação prática mesmo no mercado, não só dentro da biblioteca, mas, por exemplo, no setor privado, né, que tem uma demanda maior, que tem, né, prazos, que o serviço ele é muito mais solicitado, né? A demanda é maior e tem mais cobranças. Então, assim, vocês, enquanto docentes, estamos formando o mercado? Sim. Primeiro, o grande desafio da carreira docente, né, os professores, seria o quê? Ele estar aqui dentro da academia e acompanhar o que está ocorrendo de mudança fora. Exato. Isso não fica preso só para o curso de biblioteconomia ou áreas da ciência da informação, mas em todas as áreas do conhecimento. É um grande, vamos falar, gargalho no Brasil, né? A questão da relação de universidade e empresas, ok? Mas aconteceu que o governo ele vem, desde vai fazer 6 anos, com uma política institucional de atualização do projeto político-pedagógico do curso. Ou seja, existem núcleos de professores que, em fóruns específicos, há discussão de como seria esse cenário que está
demandado pelo mercado e quem que a universidade está formando, na verdade, quem que seria esse profissional que estaria atuando. Né? Então seria o chamado DNDR, Núcleo Docente Estruturante, que na verdade são um grupo de professores que tem essa função de acompanhar o que está ocorrendo no mercado, para que se mude até a proposta de disciplinas do curso, para que os alunos acompanhem, né, essa mudança que ocorre na sociedade. Uma vez que você já comentou já que antes era muito pensado no aluno trabalhar em biblioteca, nesse foco ele vai formar para ser bibliotecário, porque de repente hoje as iniciativas privadas ele tem outro perfil. Né? Então a universidade está se adaptando conforme de iniciativa por parte do MEC mesmo, de acompanhar essas mudanças. Então, que isso, na verdade, são até política governamental mesmo, do governo federal, para que se acompanhe essas mudanças. Ok. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco agora para os alunos, né, os nossos alunos de técnica de biblioteca, sobre as competências, os valores, né, que eles devem desenvolver, né, adquirir para atuar nesse cenário. O que ele deve tentar agregar para ele a carreira, né? Porque a gente está em um curso, mas não é só isso, a aprendizagem é contínua. Né? Então, o que você diria para os nossos alunos? Sim, perfeito. Sim, é onde interferimos fala de competência, né? Nós estamos falando do que seria competência, né? Para que ele tenha competência. Né? A gente está falando de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? Ele tem aquele conhecimento técnico, graduado, pós-graduado em informação, em biblioteconomia, em ciência de informação. Ele tem uma série de habilidades que poderia estar aprendendo com esse conhecimento que foi de disciplinas e atitudes. Então, acho que o campo que poderia dar como exemplo seria as atitudes. Porque uma vez que o curso tem essa proposta de ensinar, já passar a ensinagem do conhecimento. Então, como proposta seria interessante mesmo, eu falo porque o curso ele tem aquele perfil de traçar, né? Ele vai ter conhecimento em gestão, okay? Como gerenciar essa unidade de formação, como organizar, como as tecnologias, né, poderiam contribuir para essa prática de gestão e organização. E o último que eu estou colocando até como proposta, até dentro da universidade, é trabalhar com o empreendedorismo. Né? É você ser empreendedor. O que é ser empreendedor? Retomando novamente. Quando eu falo de trabalhar com inovação, é tentar acompanhar o cenário. Okay? O que o cenário está proporcionando de mudança? Por exemplo, eu estou trabalhando em unidade que eu tenho certeza que eu não vou conseguir investimento nem por parte da instituição e do governo de investimento. Então, como eu vou criar produtos e serviços novos? Então, é acompanhar o quê? Editais, acompanhar o que tem o governo está oferecendo para você buscar o quê? Recursos. Então, vou falar, até esse perfil da pessoa elaborar projetos, né, de ser proativo de como elaborar projetos, de ir atrás, de criar equipes, de gerenciar equipes. Isso tudo depende de pessoas que sejam proativos, na verdade, né, que sejam inovadores e que tenham esse interesse. Tá, okay? E o técnico, ele pode contribuir, né? Sim. Sugerindo, por exemplo, e ele tem essa vantagem porque geralmente é que está lidando com o público diretamente, né? Exato. Atendendo ao público. Exato. Só como exemplo, só para finalizar isso aqui, né? Tem uma experiência que assim, eu gosto de citar, que é bem interessante, na Biblioteca de Física da Universidade de São Paulo, da USP, né? Eu falei, uma das poucas bibliotecas do Brasil que tem um selo de qualidade, né? Um AISO. Há curiosidade, mas como é que conseguir uma ISO de qualidade em uma biblioteca universitária? Eu vou visitar uma biblioteca linda, é um modelo de exemplo mesmo de bibliotecas especializadas. Mas é interessante que quando eles conseguiram esse ISO, esse selo, ocorreu um movimento muito grande por parte dos técnicos. É interessante que os bibliotecários, sim, acompanham os editais, por parte da agência de fomento, de como conseguir estruturar o ambiente da biblioteca, né? Fazer a questão do layout, do ACM, a organização sistema e método, pensando de como seria os atributos para ter qualidade. Mas quem fez esse levantamento, quem foi atrás, buscou esses dados, contribuiu para que chegasse esse cenário foram os técnicos. Então é bem interessante que lá fala do ISO da biblioteca da USP, mas a contribuição foi muito grande dos técnicos de biblioteconomia também, junto com os bibliotecários. Professor Alessandro, eu agradeço a contribuição, espero que os alunos tenham aprendido um pouco com esta aula de hoje. E, gente, é isso. A gente se vê na próxima competência. Até a vista.